eles estão atentos. Eu acho que isso é muito importante, é muito rápido. O timing deles, eles não deixam passar, não é um governo da reação do dia seguinte. O Trump sobre o que está acontecendo no Brasil. Os ministros decidem, na hora seguinte já tem uma decisão, dali a 2 horas. Então, para mostrar que o Brasil, que saiu totalmente da situação de que não estava no radar dos Estados Unidos, agora é pauta prioritária, pelo menos nessa guerra que Trump estabeleceu com o Supremo por causa do ex-presidente Bolsonaro. Thomas. Eu acho que a gente tem que pensar assim, no começo desse processo todo, o Eduardo Bolsonaro estava, e a palavra correta é extorsão, estava fazendo uma extorsão, dizendo que, com a elite brasileira, dizendo que o governo Trump iria fazer, ia tomar sanções comerciais contra o Brasil caso o pai dele fosse julgado. Bem, o pai dele continua sendo julgado, sanções vieram. Aí o segundo passo dele ok, nós vamos tomar ações contra os ministros do Supremo. Meus amigos, acompanhamos aí o desespero que a mídia esquerdista da Globo está aí, acompanhando esses últimos acontecimentos, o Eduardo Bolsonaro tendo pleno acesso à Casa Branca, a Casa Branca dando resposta imediata a todas as atrocidades que eles estão tentando fazer. O Flávio Dino tentou aí, de certa maneira, tentar livrar o Alexandre de Moraes, mas a própria mídia esquerdista aí da Globo, eles sabem que não tem saída para o Alexandre de Moraes. Os bancos não vão estar para proteger somente uma pessoa. Eles não vão perder milhões de pessoas e bilhões de investimentos. Os bancos não vão fazer isso. Eles sabem que os bancos não vão obedecer essa atrocidade que eles estão tentando fazer aqui no Brasil para proteger o Alexandre de Moraes. Os bancos têm bilhões investidos fora do Brasil em dólares, tem clientes de outros países, então os bancos não vão fazer isso. E é muito bom ver essa mídia esquerdista da Globo aí chorando, porque sabe que esse desgoverno Lula, eles não têm acesso à Casa Branca, eles também não buscam negociar. Todas as vezes que eles tentam aí, de alguma forma, negociar, quando a Casa Branca vê que eles só querem buscar essa ideologia que eles estão pregando e estão querendo continuar perseguindo aqui as pessoas de direita, a oposição brasileira, os Estados Unidos recua, porque os Estados Unidos não vai aceitar mais o que está acontecendo no Brasil. Vamos continuar acompanhando aí o choro dessa mídia esquerdista da Globo. Meu pai continua sendo julgado. O pai dele continua sendo julgado. Ele tomou as primeiras medidas agora contra o ministro Alexandre de Moraes. Agora, nesse novo passo, o que está acontecendo o Eduardo Bolsonaro, dos Estados Unidos, está passando informações que a Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos vai esclarecer, detalhar as ações que foram tomadas sobre a Lei Magnitsky, dizendo que qualquer operação, embora a Lei Magnitsky não tenha ação no Brasil, mas qualquer operação, qualquer banco brasileiro que tiver ações fora do Brasil e, portanto, essas ações fatalmente vão encostar no sistema financeiro mundial que é patrocinado pelos Estados Unidos, ela vai ser sancionada. E aí, assim, é do tipo isso, desde a emissão de títulos no exterior, desde uma operação de câmbio, ou seja, qualquer coisa, não há banco brasileiro que consiga viver fora do sistema financeiro internacional. Isso realmente é grave, isso realmente é uma ameaça real que pode sim colocar os bancos numa situação muito grave. Não é simplesmente assim, qualquer banco uma criação, fica uma situação em que você realmente tem isso. E hoje, por isso que hoje os principais bancos brasileiros, a Bolsa de Valores até agora há pouco, estão caindo 3, 2,5%, ou seja, está um cataclisma dentro da Bolsa por medo que os bancos brasileiros, especialmente os públicos, mas também bancos privados, possam ser afetados em todas as operações internacionais. É realmente grave, isso pode realmente afetar qualquer operação. Por exemplo, vamos usar uma coisa simples, o pagamento de todos os servidores do Itamaraty fora do Brasil. Eles são feitos por uma agência do Banco do Brasil em Miami. Se o Banco do Brasil de Miami não pode operar, nenhum servidor público, ou qualquer operação brasileira fora do governo brasileiro. Ou seja, a ameaça que hoje que o Eduardo está sugerindo é uma ameaça muito grave, ela tem um efeito real na economia e ela tem um efeito real nos bancos brasileiros e por isso que está esse clima de ok, o que está acontecendo até isso acontecer. Então, então a reação de medo e de pavor do sistema financeiro em relação à decisão do ministro Flávio Dino, ela tem um fundo de verdade, porque realmente se houver essa postura do secretário do Tesouro, realmente eles serão afetados. Mas isso aconteceria independentemente da decisão do ministro Flávio Dino, né? Não, aconteceria. Só que não fazer nada, não adiantou nada, né, no caso brasileiro. Isso é tudo decorrência das ameaças feitas pelo Eduardo Bolsonaro, não há dúvida nenhuma. A questão só que as ações que estão acontecendo no Supremo simplesmente falam, ok, lógico, dentro do Brasil a Lei Magnitsky não tem nenhum efeito.
porém ela tem um efeito no sistema financeiro internacional. Não, eu te entendo, boa tarde a todos, mas é que tem uma relação de causalidade que eu acho que é importante ser apontada. Sim, mas é Eduardo. É menos sobre Flávio Dino e mais sobre a ação deliberada de Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e seu campo na direção de sancionar, retaliar, pressionar, acuar, chantagear o Brasil em benefício de Jair Bolsonaro, em razão do processo a que ele responde pela tentativa de golpe de Estado. Eu queria só trazer à memória aquela reunião da semana passada, e você inclusive, né, perguntou para o Rodrigo Maia, que está presidindo a Confederação das Instituições Financeiras, né? E ela também, na decisão do Flávio Dino, é oficiada, né? Tem a determinação de que seja oficiada. E foi justamente isso, quer dizer, a FEBRABAN, Rodrigo Maia representando essa confederação, e mais 3 ou 4 bancos privados que participaram de uma reunião que teve Zanin, teve Moraes e teve Gilmar Mendes. Exatamente. E era um pouco a compreensão desse alcance, né? A decisão do Flávio Dino vem dias depois, numa tentativa, me pareceu, em princípio, que era de pacificar o que está aqui dentro, o que está submetido à legislação brasileira, está assegurado, salvo uma consulta ao judiciário brasileiro e a consequente homologação, acho que é isso que ele fala, né? Isso. Mediante homologação pela justiça brasileira. Parecia uma decisão não só óbvia, mas tranquilizadora, né? E aí vem a reação de Eduardo Bolsonaro e do Departamento de Estado e da Embaixada com mais ameaças, né? E isso eu concordo com vocês. É impressionante a rapidez com que eles reagem para, novamente, dobrar a aposta de ameaças em relação ao Brasil. Porque isso seria prejuízo não é só para os bancos, né? Não. Para qualquer cliente, Todos os qualquer empresa, pessoa física. Quer dizer, seria uma sanção a partir da sanção de um país. Isso faz sentido? Você sancionar uma pessoa, não vou entrar no mérito da legalidade ou não, né, da sanção a Alexandre de Moraes, mas você querendo punir uma pessoa, você vai punir um conjunto de clientes, de instituições, de empresas. E isso, de fato, racionalmente e nem juridicamente não faz sentido. Mas não é sentido que se busca, né, nessa história. Fala que todo dia é muito difícil fazer análise lógica de um processo totalmente irracional. E para a gente ainda, nós que somos jornalistas, fica mais difícil ainda. Mas eu diria mais, não só me impressiona o timing, como eles estão atentos e a resposta é muito rápida, como eles estão comemorando essas decisões. Acho que isso é importante. Ontem, assim que saiu a decisão do ministro Flávio Dino, eu recebi algumas mensagens, depois conversei com alguns interlocutores da família Bolsonaro que estão lá nos Estados Unidos. Eles estavam comemorando, estavam prevendo, já anunciando novas medidas, novas reações do governo Trump. Vou mostrar aqui um pouco disso que eu estou dizendo. Nas redes sociais, o deputado Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo pressionando e ameaçando o mercado financeiro após a decisão do ministro Dino, essa que a gente está explicando para vocês, de restringir leis estrangeiras aqui no Brasil. Roda um trecho para a gente poder comentar, ó. Então, a primeira informação eles comemoraram a decisão do ministro Flávio Dino. Segunda informação, o Departamento de Estado, Secretaria de Estado, por meio da Embaixada nos Estados Unidos aqui no Brasil, chamando o ministro Moraes de tóxico. Aí o Eduardo Bolsonaro vai às redes sociais pressionar o mercado financeiro, dizendo assim, estamos chegando no momento derradeiro, onde os senhores, mercado financeiro, vão ter que decidir entre falir o empreendimento de vocês ou fazer aquilo que é certo, que é reconhecer que existe uma crise institucional no Brasil e trabalhar para resolvê-la. A resposta dos Estados Unidos está muito próxima. Tá? Na legenda do vídeo, o deputado Eduardo escreveu assim, abre aspas, vai rodar aqui para vocês. As elites financeiras estão dispostas a afundarem junto com a trupe de aloprados ou irão sentar com os adultos de verdade e resolver o problema que afeta a todos. Questionamento do deputado Eduardo. Dúbio, né? Afeta todos. Os sujeitos, né? Quem são os aloprados e quem são os todos? os adultos Né? Né? Quem são os todos? Não, o que mais me impressiona... É muito difícil essa frase. Interpretação. Eu nunca... Tomara que não caia no Enem, né? Não, Pablo e Valdo, eu nunca estive tão cuidadosa na escolha das palavras, Lins, porque o que mais me impressiona nesse processo, não tenho mais. Tudo me impressiona, tudo me surpreende. Que bom, não podemos perder essa capacidade de deixar esse olhar viciado, mas eu fico muito impressionada com como o deputado Eduardo Bolsonaro, e eu tenho repetido isso aqui, me parece que ele não tem o termômetro do que está acontecendo no Brasil. Está muito claro que ele tem total termômetro do que está acontecendo na Casa Branca, o que a Casa Branca pensa a respeito do Brasil por causa dessa articulação toda dele, que é bem sucedida para os motivos e pelos objetivos dele e da família dele. Isso com certeza. É gol atrás de gol para a família Bolsonaro com o que o Eduardo está fazendo. Mas aqui no Brasil, como é que ele põe? Ele ameaça o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro do Supremo. E agora o mercado financeiro. E agora o mercado financeiro. Só para botar mais um aqui nesse... Não, e cita coisas como se não tivesse
a ação direta dele, quando ele fala assim que existe uma crise institucional no Brasil que nós criamos para defender o nosso pai, a nossa família, o nosso projeto de político, e eles deveriam cuidar dessa crise política e tal. É isso que está em jogo. Eu, conversando também com gente da diplomacia, ouvi coisas como molecagem diplomática, como interferência indevida, mais uma vez, dobrando a aposta na interferência indevida, e é disso que a gente está falando. A gente está falando de um grupo de brasileiros nos Estados Unidos, ajudando a alimentar o governo dos Estados Unidos, com informações, com algum tipo de pressão para que, dentro do projeto também de hegemonia ideológica e tudo mais dessa administração Trump que está lá, eles usem o Brasil também como esse laboratório de ensaio para medidas desse tipo que a gente está vendo. A gente está vendo uma embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que sempre lembramos, não tem embaixador, ela serve apenas como... Meus amigos, acompanhamos aí essa mídia esquerdista da Globo aí tentando de todas as formas criar uma narrativa referente ao tarifaço, às sanções que os Estados Unidos corretamente estão fazendo contra autoridades brasileiras que não respeitam as leis, que perseguem a comunidade de direita, a comunidade que está se opondo a todas as atrocidades que o Alexandre de Moraes vem fazendo, ao governo Lula, que vem aí perseguindo de forma arbitrária toda a sua oposição, o aparelhamento que o governo Lula fez no STF, em todo o STF. Hoje o governo Lula tem a maioria e usa isso para perseguir e para criar leis que prejudicam a população brasileira e favorecem a essas pessoas que querem dominar o Brasil. Isso é muito triste. O Eduardo Bolsonaro está fazendo um brilhante trabalho contra esses tiranos, esses autoritários que estão destruindo o Brasil, encaminhando o Brasil para se tornar uma Venezuela. Quando eu falo isso, a Venezuela tomou o poder do Congresso Nacional, colocou o STF para legislar, em vez de ter o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados para criar leis, eles colocaram o STF. E assim eles estão fazendo há algum tempo. Eles não respeitam as leis que são criadas no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Eles não os respeitam, eles criam aí, quando o Congresso tenta criar uma lei para criar um equilíbrio nos poderes, eles já adiante ali com maioria no STF, eles já derrubam. Hoje o governo do governo Lula ele não governa o Brasil com o Congresso, que é o correto. O governo o executivo, o legislativo andar junto, andar alinhado com o projeto de lei, a aprovação, debater as leis para o crescimento do Brasil, fortalecimento do Brasil, mas não, eles já vão direto no STF, porque o governo Lula, eles não têm a maioria no Congresso e eles não estão importando para isso. Eles não querem debater, eles não querem conversar, eles não querem dialogar. Eles querem colocar na mão grande, sempre usando Flávio Dino, Alexandre de Moraes, o Zanin, o Dias Toffoli e entre outros, Barroso, muitos aí que estão fazendo uns desserviço ao Brasil. Se você está assistindo esse vídeo até agora e não deixou o seu like, é muito importante você deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e deixa aqui seu comentário de indignação com esse desgoverno Lula.